Dito isso, semana passada eu comecei a trabalhar aqui, né, com acho que só o João Cosmo que assistiu semana passada. Então, esse aqui eu estou usando, né, o Apache como uma ferramenta aqui para a gente poder rodar, certo? É o NetBeans para Apache. O que é o Apache? O Apache é um servidor, né, para que a gente possa fazer o acesso do programa, né, em PHP. Deixa eu só abrir aqui o champ. O champ, ele vai simular um servidor dentro da minha máquina, sem eu precisar, né, criar um servidor externo, subir o arquivo para um servidor externo, nem nada do gênero. Então, é algo interno que ele vai fazer aqui na minha máquina. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, vocês estão vendo minha máquina. Aqui embaixo eu tenho o xizinho, né, do champ. E aqui é ele aberto. O que a gente precisa? A gente precisa dar um start aqui no servidor Apache para que a gente possa rodar a nossa aplicação. Eu vou abrir também o dev server aqui, porque eu vou rodar a partir dele também, certo? Então, deixa eu abrir, está carregando aqui o dev server. Vou iniciar os servidores. Vou abrir o dashboard. Ele vai carregar aqui para mim, né, o arquivo do dashboard. No primeiro momento, nós não vamos achar nada, porque ele não tem nada feito nele, né? Tá aqui o dashboard, está aqui. Porém, eu vou chamar um arquivo, né? Então, eu vou vir aqui, vou localizar esse arquivo. Esse arquivo ele se chama index.php. Então, vamos achar ele aqui na minha máquina, index.php. Documentos. Vou pedir para o local do arquivo copiar aqui o endereço do arquivo. Copiar caminho completo. Vou vir aqui no easyphp e vou pedir para adicionar o diretório. Vamos lá. Diretório, working directories. Vamos lá. Então, está vazio. Vamos lá, vamos pedir para ele rodar aqui o programa. Vou pedir aqui. Localhost. João Cosmo está entrando. Mas tudo bem, a gente vai na marra.
Abre o arquivo na Windows. Index.php, documentos, abre o local do arquivo, NetBeans, não é isso, NetBeans. Boa tarde, João. Boa tarde, trazer um pouco. Mano. Vamos lá, deixa eu achar aqui onde que está o arquivo, só para a gente conseguir abrir ele. Agora foi. Esse aqui é o nosso arquivo PHP. E aqui vai ser o nosso arquivo. Vamos lá. Bom. Vamos lá. E salvar dentro do então, o projeto. Users, Sebrae. Novo projeto. PHP. Exercício 1. Vou salvar ele dentro dessa pasta. Próximo. Finalizar. Finalizar. Então vamos lá. Então, está criando. Deixa eu terminar de criar. Vou deixar o outro aqui. E vou substituir esse arquivo. Vamos lá.
olha só, o que nós temos aqui, né? Ô, João, você chegou a testar os arquivos? Não, professor, acho que eu acabei esquecendo. Não tem problema nenhum. Só para saber se você tinha mexido nele ou não. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a pasta do Champ. Dentro da pasta do Champ, né? Cadê ela? Vamos lá. A gente tem uma série de arquivos. No caso, a gente vai mexer, né, com os arquivos de index.php. Vamos ver se eu acho ele aqui. Source. Exercício 1. Aqui. Abrir com. Aqui, esse arquivo aqui. Esse arquivo, né, é o nosso arquivozinho de PHP e HTML. Então, o que é que nós temos aqui, né? A gente já viu lá que a gente tinha, semana passada, a gente falou o título, a gente mexeu nas cores, né? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver um pouquinho mais da prática do back-end. Vamos relembrar, o que era o back-end mesmo? Quem lembra? Back-end é o cara que faz a parte de dentro do aplicativo. A parte de dentro, a parte interna da aplicação, né? Então, o que a gente vai ver aqui dentro, né, do back-end? A gente vai fazer o seguinte, né? Tá aqui nosso site muito bonito, né? Comic Sans praticamente aqui. A gente vai ver que dentro do PHP a gente vai trabalhar com algumas estruturas que a gente já viu, né? Variáveis, constantes. Então, olha só, dentro, né, do PHP, a gente tem essa opção aqui, que era o eco, né? O que é o eco? Eco significa deu um eco, né? O eco é quando a gente ouve de volta. Como o PHP ele faz a cópia, então quando eu dou eco, eu estou pedindo para ele mostrar alguma coisa em tela. Quando a gente viu lá atrás, né, o C Sharp, a gente viu que tinha uma outra linguagem, né, para a gente imprimir alguma coisa. Era o console write line, né? Aqui nós vamos usar o eco, certo? Então quando eu falo aqui, ó, eco H2 Olá Mundo, eu falei para ele, na verdade, o quê? Mostre para mim, no tamanho H2, o texto Olá Mundo, né? Beleza, isso aqui não é ainda uma variável, tá? Nós só pedimos para ele imprimir alguma coisa. Eu posso, lembra que a gente falou semana passada do break, né? O BR, né? O que era o BR? Era esse código que a gente colocou aqui. Eu posso colocar ele aqui dentro, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos testar. F5. Ele mantém. Por que isso? Porque eu posso inserir isso aqui dentro do meu eco, tá? Essa quebra de linha. Beleza, agora vamos falar das variáveis. Quem tiver aí com a apostila fácil, quiser acompanhar, página 230, tá? Estamos quase indo para a parte final dessa apostila, gente. Então, olha só. Vamos lembrar, o que era variáveis? Variáveis são coisas que eu posso alterar a informação depois que eu crio ela, né? Então, por exemplo, a sua senha lá no Facebook, por exemplo, é uma variável. Você pode alterar a sua senha, né? A senha do seu celular, se você tem uma senha no celular, é uma variável, eu posso alterar. Então, variável pode ser alterada. A constante eu só consigo alterar se eu for direto no código-fonte do programa para mudar, certo? Só que vamos entender o seguinte, olha só, vamos lá, deixa eu pegar aqui a tela, né, do quadro branco. Olha só, vamos lá, nosso quadro branco aqui. Quando a gente tem lá
uma variável em, por exemplo, no C Sharp, a gente usa assim, né? Int, por exemplo, se é do tipo inteiro, o nome da variável, né? Então, int idade recebe, sei lá, vou pôr a minha idade, 37, ponto e vírgula, né? String, nome, recebe Marcelo. Então, beleza, criamos aqui, né, a maneira de fazer a variável. Aqui a gente vai mudar um pouquinho, tá? Então, vamos lá, olha só. Cadê? Só lembrar, né? A gente pode fazer manipulações dentro da variável, né? Então, se eu fizer assim, por exemplo, if, vamos pôr aqui um int chamado contador. E ele vai ser inicializado com 0. Então, vamos lá, ó. Só para a gente relembrar aqui, lógica de programação. If, contador menor que 10, menor ou igual a 10, print olá, mundo. Else print tchau. Então, o que esse código está mandando fazer? O que ele vai fazer para a gente? Ele vai falar olá mundo, e quando você clicar em algum botão, ele vai falar tchau. Na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai ler, ó, eu inicializei essa variável chamada contador com que número? 0. 0. 0 é menor que 10? Sim. Sim, então ele vai apresentar o lá mundo. E se eu colocasse aqui, ó, que ela vai começar com 11? Aí ia ser tchau. Aí vai aparecer tchau, tá? Então, isso é o if. E se eu fizer diferente, ó, for, contador menor ou igual a 10, contador mais, print contador. Vamos analisar isso aqui agora, ó. O que esse programa vai me retornar, esse código? Agora você pegou pesado, hein, Marcelo? Então vamos lá. 0 é menor que 10? Sim. Então, print contador. Contador vale quanto? 0. Mentira. Porque antes disso eu mandei ele fazer o quê? Somar mais um. Tá? Mais significa some mais um no próprio contador. Então, quanto que ele vai imprimir? 1. 1. 1 é menor que 0? Não. Aliás, 1 é menor que 10? Sim. Sim. Então, ele vai fazer o quê? Somar mais um. Então, ele vai imprimir quanto para mim? 2. E ele vai repetir isso até 10. Então, eu estou manipulando uma variável, tá entendendo? Eu estou mandando ele alterar. A mesma coisa, né? A gente vai, depois eu posso dar uma ensinada por cima para vocês, né? Como funcionaria, né? A alteração de uma senha, quer ver? Então, vamos por assim, ó. Usuário, ele tem, vai ser uma string que a pessoa vai cadastrar, e senha
também é uma string que a pessoa vai cadastrar. Por que é uma string? Porque a pessoa pode pôr letras ou números, certo? Eu inicializo ela vazia, porque não cadastrou nada ainda. Aí vamos imaginar que eu cadastrei o usuário Marcelo Reina e a senha 123. Lógico que para quem está lendo a senha está escrito assim, né? Certo? Isso aqui vai ser registrado aonde? No meu banco de dados, tá, gente? Isso não vai ficar no programa. Isso o programa salva, apaga e vai para o banco de dados. Então, quando eu vou conectar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Conecte com o banco, meu programa, e verificar se if usuário igual Marcelo Reina e senha igual senha 123, ele vai falar o quê? Abrir conexão com o banco, ou seja, você pode acessar. Tá? Isso aqui, quem vai fazer, por que eu quero que vocês entendam? Que quem vai fazer isso aqui é o PHP. Certo? E aí no PHP, como que eu defino o que é uma variável? Tá? No PHP, a gente vai definir variável sempre usando... O que é isso aqui? Cifrão. Cifrão. Então, se eu escrever aqui idade, eu estou falando que idade é uma variável. Tá? Outra coisa, então, vamos lá, ó, vamos lá. Variável começa com cifrão. Começa sempre com letra minúscula. Então, se eu vier aqui e colocar assim, idade, vai dar erro de variável. Porque a variável tem que começar com letra minúscula. A atribuição de valor é feita por meio do símbolo de igual. Então, se eu vier aqui e falar assim, idade igual a 37, o que eu falei? Eu atribuí um valor para essa variável. E no final de cada comando tem que ter ponto e vírgula. Então, se eu quiser criar essa variável aqui, eu vou fazer o quê? O ponto e vírgula no final. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, dessa variável criada. Ok? Outra coisa, vamos lá. Se for uma string, eu vou ter que pôr aspas. Então, vamos vir aqui, ó, por exemplo, vamos voltar ali para o programa. Então, se eu quiser aqui criar, né, uma variável, a gente vai fazer assim, ó. Cifrão, idade igual 37. Vocês viram que o idade ele pintou de uma cor, 37 ele pintou de outra? É para o próprio programa entender. Agora eu quero pôr uma variável que vai receber nome. Então, nome recebe Marcelo Reina. E ponto e vírgula no final. Então, a gente criou aqui duas variáveis, né? Uma do tipo inteiro, uma do tipo string, tá? Quando eu uso o PHP,
ele não vai, por definição, colocar aqui na variável qual é o tipo, se é tipo inteiro, se é tipo string, tá? Atualizei, vamos ver se vai aparecer aqui no nosso código, ó. Não aparece. Por quê? Porque tem que ter um negócio lá para colocar. Eu tenho que fazer o eco, né, para poder aparecer. Vamos ver se vai funcionar, hein? Eco idade, eco nome. O N é minúsculo. É o N minúsculo. Lá. Apareceu tudo junto. Por que apareceu tudo junto? Porque tu não fechou o eco. Porque eu não dei um BR, né? Não fechei também aqui o eco. Na verdade, eu não preciso fechar necessariamente ele, mas eu precisaria dar um BR, que é para dar quebra de linha, né? Então, vamos fazer diferente. Olha só. Quer ver o que nós vamos fazer? Olá, nome, você tem idade anos. Vamos apagar esse de baixo aqui. Vamos ver se vai dar certo, hein, gente? Ó, já fiz o quê? Eu concatenei a string. Se a gente estivesse usando o C#, a gente faria mais ou menos isso aqui, assim, ó. Console, ponto, writeLine, abre parênteses, olá, fecha parênteses, fecha aspas, chama a variável, né, mais nome, mais, abre aspas, sua idade é, mais idade, anos. Então, eu não sei, eu considero mais simples a sintaxe do PHP do que de algumas outras linguagens. Você concorda comigo? Deixa eu deixar comentado aqui só para a gente saber. Se fosse C#. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente pode forçar o PHP a assumir uma determinada estrutura de variável, né, forçando ele, falando que tipo de variável que é, né? Então eu venho, coloco um int, né? Antes aqui, se não me engano. Aí. Por que eu fiz isso? Porque aí ele vai entender que isso é um número. E qual é a diferença se eu não colocar e ele não entender que é um número? Alguém sabe? Para você alterar com letra e outras coisas. Isso, e não só isso, né? Se eu precisar somar isso com alguma outra variável, se não é número, eu não consigo somar. Lembrando que número não quer dizer que isso aqui é um número, tá, gente? Isso é um 2. Esse 2 ele é um caractere. Para eu indicar que ele é número, eu preciso falar para a máquina que ele é número e não letra, tá? E outra coisa, né? Lembra dos booleanos? Quem lembra aí do que era o booleano? Lembra que a gente tinha lá, né, um tipo de atribuição especial que ele estava ou verdadeiro ou
falso, né? E a gente até chegou a ver a tabela verdade, né? Como é que fazia. O que eu estou fazendo aqui, gente? Ou não, vocês ainda não viram a tabela verdade. Nós vamos ver mais para frente. Booleano, tá? Boolean, em algumas linguagens de programação, ou até bool. Então, bool, booleano, boolean, é um tipo de atribuição que vai permitir só duas verificações. Ou a declaração é verdadeira, ou ela é falsa, certo? Então, quando a gente verificou lá a senha, lembra que eu falei? Verifica se senha igual usuário igual Marcelo Reina e senha igual senha 123, essa declaração ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se ela for verdadeira, o que ele ia fazer? Conectar com o banco. E se for falsa? Eu posso conectar? Não. Não, não posso. Tá? Só que tem um detalhe, tá? O PHP, ele não entende, ele não tem um typecast específico. O que é o typecast? A gente ir lá e falar o quê? Aqui dentro do código, né? Deixa eu mostrar o código aqui para vocês de novo. Quando eu venho aqui e falo, por exemplo, int, idade 37, eu fiz um typecast. Então, eu chamei o tipo da minha informação aqui, né? Venho aqui e coloco string nome, né? Chamei qual é o tipo. Então, a gente tem os números inteiros, que eles podem ser int. Vamos voltar ali no nosso quadro branco. Então, a gente vai ter inteiro, que é do tipo int ou integer, tá? Nós vamos ter essas duas declarações possíveis. O real, que pode ser declarado como real, sempre entre parênteses, tá, gente? Abre e fecha parênteses. Então, int, integer, real, float ou double, tá? Então, apareceu real, float ou double, eu sei que eu estou falando de um número real. Lembrando, número real é aquele que eu posso expressar com valores quebrados, né? Eu tenho vírgula, né? A gente tem o caractere, que a gente vai utilizar string, só que eu não tenho, né, um typecast para esse aqui, para os valores lógicos. Então, o que acontece? Quando a gente falar de verdadeiro ou falso, ele vai armazenar duas informações. Então, vamos lá. Se for verdadeiro, ele armazena 1. E se for falso, ele vai armazenar o quê? 0? Teoricamente poderia ser, né? Que quando a gente fala em booleanos, que é a linguagem de máquina, na verdade a gente fala de 1 e 0. 1 para verdadeiro, 0 para falso, que é estado ligado ou desligado da máquina, tá? De leitura. Mas aqui ele vai armazenar vazio. Tá? Uma das formas da gente representar vazio é abre e fecha sem colocar nada aqui dentro. Tá? A outra forma é aquela que a gente já conhece, né, da matemática, da escola, que é quando a gente faz um zero cortado, né? É outra forma da gente indicar que aquilo é um conjunto ou é um valor vazio. Tá? Então, deixa eu ver aqui que é o próximo item que a nossa apostila vai trabalhar com a gente aqui, ó.
colocar um título, já vimos. Colocar o nome de uma variável, já vimos. Chamar aquela variável, já vimos. Fazer o nome mais idade, ó, já fizemos. E o que mais? Operações aritméticas, né? Pode parecer bobagem, mas às vezes a gente precisa fazer, precisa saber como é que faz. Nós não vamos ter tempo de fazer muitas hoje, tá? Mas a estrutura, ela é relativamente simples. Vamos vir aqui para baixo, ó, vamos pôr mais um aqui. Então, vamos pôr um float número 1. Opa, esqueci do número 1. Ele vai receber o valor de 1,75. Ó, vocês viram que é ponto, né, gente? Se eu colocar vírgula, ele vai dar erro, tá? Então, 1,75 float N2 recebe 1,50. Opa. E aí, como que a gente faz essa conta, né? A gente vai fazer uma terceira variável, float, N3 vai receber N1 mais N2. Tá? Ali o teu, professor, senão Sim, vai tá dar. faltando aqui as coisinhas. Opa, falta um T também. Vamos ver se vai dar tempo de eu mostrar para vocês antes de cair a chamada.